Fala aí pessoal, tudo bem? Só alegria aí, como é que vocês estão? Beleza? Gente, vamos lá, questãozinha 3027 aqui, tá? Para nossa provinha. Vamos entender aqui né, os possíveis impactos que nós teríamos aí de mercado, tá? Em relação aos fundos aí e suas classes, tá bom? Então vamos lá, ó, questãozinha 3027, tá? Um fundo referenciado DI poderá ter um impacto negativo na sua rentabilidade, tá? A depender da sua composição, caso ocorra, tá? Então o que ele está falando? Ó, é um fundo referenciado DI, tá? Mas se acontecer alguma coisa, né? E que coisa é essa? Ela pode ter um impacto negativo, tá? Então vamos descobrir que coisa é essa, tá? Diminuição dos deságios dos títulos públicos, tá? O que é deságio? Deságio é você pagar mais barato do que o que vale o mercado. Então imagina que o fundo que é referenciado DI vai comprar título público, principalmente o Selic e tal, o Tesouro Selic, ele vai lá e compra mais barato do que o mercado. Ele vai ter um impacto negativo? Não, pelo contrário, vai ter um impacto positivo. Ele está comprando mais barato, né? Se ele carregar isso até o final, ele vai ganhar mais, eventualmente, do que ele se propõe a fazer ou ele imaginaria fazer, tá? Porque está pagando mais barato. Então tá errado. Diminuição das taxas das operações pré-fixadas. Não, por que não? Tá? Porque é um fundo referenciado DI. Um fundo referenciado DI, por definição, ele atua mais na parte pós-fixada, não pré-fixada. Tá? E se você também compra taxas pré-fixadas menores, a sua rentabilidade é menor. Tá? Então isso aqui também é errado, porque ele não tem a ver com pré-fixado. E as taxas dos pré-fixados menores você não vai ter uma rentabilidade. Teria um impacto negativo? Teria, mas um fundo dele não compra pré, ele compra pós. Tá? Então ele é parcialmente verdade se não tivesse pré. Mas se a gente olha na de baixo, tá pós. Então, diminuição das taxas das operações pós-fixadas. Aí sim, aí tá certo. Se você, vamos lá, imagina o seguinte. Vamos fazer o paralelo entre essas duas, B e C, tá? Então, pré e pós. Se eu compro taxas pré baixas, putz, eu vou ter, sei lá, compro uma taxa pré 6% aí, por exemplo, tá? Hoje, que a Selic aí tá na faixa de uns 10, mais ou menos, putz, é uma rentabilidade ruim, né? Tô perdendo do CDI, por exemplo, tá? Então, eu teria um impacto negativo na minha rentabilidade. Isso é verdade. Só que, o que ele tá falando aqui, ó? O que é a palavra-chave aqui, ó? Fundo referenciado DI. Um fundo referenciado DI, ele compra taxas pós, não pré. Então, se o pré tiver baixo ou alto, para ele não vai importar, porque o que vai impactar a rentabilidade dele são as taxas pós. E aí é que vem, diminuição das taxas das operações pós-fixadas pode causar um impacto negativo na rentabilidade? Positivo, é isso aí, tá? Se a taxa Selic aqui tiver 2%, imagina 2% na taxa Selic lá na pandemia. Lembra na pandemia, em 2020? Selic chegou a 2%, assim, níveis baixíssimos historicamente, até insustentável para um país como o Brasil. Quem estava aplicado em título público, em LFT, título público pós-fixado, fundos DI, pessoa física, todo mundo teve uma rentabilidade ridiculamente pequena, 2% ao ano, né? Então, impactou negativamente a rentabilidade da galera lá, tá? Melhora do rating dos emissores das operações pré-fixadas. De novo, não tá falando de pré-fixado aqui. Pré-fixado não é o nosso mercado aqui nessa questão, tá? Então, a letra C é a resposta, tá? É só entender esse conceito aí, né? Fundo referenciado DI, você já imagina no que ele investe, você já faz essa associação e aí você consegue entender o que impactaria ou não esse cara. Gente, vamos lá. Questãozinha aqui 3028 para nós, tá? Eu costumo falar assim, não decorem, entendam conceitos, tá? Mas tem alguns casos aqui que essa regra, até para confirmá-la, existem exceções, né? Então a exceção confirma a regra. Então, até para confirmar essa regra, essa daqui é uma, tá? Vocês vão entender. Vamos ler a questão aqui que eu já comento sobre isso. Ó. Um fundo de renda fixa denominado como dívida externa deve manter um percentual mínimo aplicado em títulos que representam a dívida externa da União em 100%, 80%, 67% e 50%. Tá? Então por que eu dei aquela introduçãozinha no começo, falei, tem coisa que você tem que decorar. Isso aqui é decoreba, tá? Isso aqui não tem para onde correr. Claro,
você vai fazer as associações, né, dos conceitos. Um fundo de renda fixa denominado dívida externa, provavelmente ele provavelmente não, ele tem que investir em o quê? Em dívida externa. Um fundo referenciado DI, ele tem que ter grandíssima parte do patrimônio dele em operações pós-fixadas ali do governo ou de grandes instituições aí, né, com rating equivalente. Um título de um fundo de crédito privado, ele tem que ter a maioria do patrimônio investido em crédito privado. Então você faz essas associações, mas o percentual, galera, tem que gravar na mente, tá? Nesse caso nosso aqui, tá? A resposta é 80%, tá? 80% é a nossa resposta, tá? Se te facilitasse, tá? 50%. O que fala em 50%? Geralmente é crédito privado, que eu falei para vocês. Para levar o nome crédito privado, né, no sufixo, tá? Do fundo, você tem que ter 50% do PL. 67% do PL é o FIA, fundos de ações, tá? Então, fundos de ações, você tem que ter 67%, tá? Você poderia confundir um pouquinho com 100%. Então, assim, essas decorebinhas aqui que a gente tem que ficar atento, tá? Mas a resposta correta nossa aqui é 80%. Beleza, galera? Claro. Questãozinha aqui 3029 para nós, tá? Vamos entender aqui alguns conceitinhos sobre valorização, desvalorização cambial, enfim, né? O que pode impactar aí nas aplicações, nos fundos que tem esse tipo de oscilação, tá? Então vamos lá, ó. Em um cenário onde o investidor possua um valor aplicado a um fundo vinculado ao S&P 500, tá? S&P 500 é o Ibovespa dos Estados Unidos, tá? Então é um índice de ações das 500 maiores, tá? Lá nos Estados Unidos, e é um índice de mercado acionário, tá bom? Então, o cara lá tem um valor aplicado num fundo que ele é vinculado, referenciado no S&P 500, tá? Sem hedge cambial. O que é sem hedge cambial? Ele é livre, tá? Então, assim, se o dólar oscilar, porque como ele está referenciado em algo dolarizado, se o dólar andar para cima, para baixo, ele vai sofrer essa oscilação, tá? Então, vamos colocar aí, o real para dólar hoje é 5, tá? Se amanhã for 7, putz, pro cara é lindo, porque ele tá investido em algo que tá... Essa moeda, ela tá andando e tá andando a favor dele, tá? Se cair de 5 para 3, aí ele já toma um ferrinho, tá? Então, assim, eventualmente até anula ganho, ou fica maior, ou fica menor em relação, por exemplo, se o S&P sobe 10% e o dólar cai 15%, tá? Ele teve uma desvalorização na aplicação dele. Se o S&P sobe 10 e o dólar sobe 15, ele teve 25, tá? Então esse retorno aí, ele se soma, tá? Então, ó, vamos lá, valor aplicado em S&P 500 sem hedge cambial, tá? Caso tenha uma valorização no índice e a valorização do real frente ao dólar, é possível afirmar. Então, o que ele está falando assim, ó? O índice valorizou 10%, por exemplo, tá? E o real frente ao dólar também valorizou, ou seja, o dólar desvalorizou, tá? Esse é o cenário. Então, o índice subiu, mas o dólar caiu, tá? Vamos ver se o índice subiu mais do que o dólar, ele está ganhando. Se o índice se o dólar caiu mais do que o índice subiu, ele está tendo prejuízo. Ou vamos ver se netou essa operação. Às vezes o S&P subiu 10 e o dólar caiu 10, 0 a 0, tá? A gente vai ver aqui as opções. Então vamos lá, ó. É possível afirmar que o fundo terá sempre variação negativa, pois não possui hedge cambial. Mentira isso aqui. Mentira esse sempre aqui. Não existe, tá? Eu acabei de explicar. Imagina que ele não tem variação cambial. Aí você imagina que o S&P subiu 10, como eu falei, e o dólar caiu 20. Ficou negativo, tá? Agora, imagina o contrário. O S&P subiu 50 e o dólar caiu 10. Pô, teve 40 ainda. Então é mentira, ó. O fundo sempre será variação negativa? Mentira, tá? Que o fundo terá variação negativa se a variação da moeda for menor que a variação do S&P. Mentira também, tá? Mentira também. O S&P sobe 30, a moeda cai 10, tá? Ele ainda está no positivo. Então, o fundo terá variação negativa
se a variação da moeda ela for maior do que a variação do índice, tá? Que o fundo terá variação positiva se a variação da moeda for maior que a variação do S&P. Também não necessariamente, tá? Se, porventura, tá? O índice ele desvaloriza 10 e a variação da moeda é 5, ele está perdendo grana, tá? Como aqui em cima. O fundo terá variação negativa se a variação da moeda for menor do que a variação do índice. Não dá para dizer isso, tá? Ele vai ter a variação negativa se a diferença entre eles for negativa. E embaixo a mesma coisa. O fundo terá variação positiva se a variação da moeda for maior que a variação do índice. Não necessariamente. A variação entre eles tem que ser positiva. Só aí que, independente se um subiu ou o outro caiu, é entre eles, tá? É sempre a relação dos dois. Então também tá errado. Então sobrou a D, né? A D ela sobrou aqui para nós, que é o seguinte, ó. O fundo terá variação nula se a variação da moeda for igual à variação do S&P. Perfeito, perfeito, eu acabei de explicar. S&P sobe 5, a moeda cai 5, netou a operação, zero, tá? O cara não teve rentabilidade aqui. Então, é isso que vocês têm que entender, tá? Quando o fundo é sem hedge cambial, aqui, ó, como ele destacou aqui, ó, não tem hedge cambial, é sem hedge cambial. Você está nos dois fatores, você está na variação do índice e na variação da moeda. Se a diferença entre essas variações for positiva, você teve rentabilidade positiva. Se a variação entre eles for negativa, tá? Você teve rentabilidade negativa. Então, se um andar 10 e o outro cair 15, seja quem for, tá? Você ficou negativo. Se o outro andar 15 e um cair 5, variação positiva. É a relação entre eles. Lucas, se tivesse com o hedge cambial aqui, aí ele estaria na variação do índice. Porque aqui ele neta o câmbio. O câmbio aqui ele inexiste, tá? Ele inexiste. Ele tira o fator da oscilação do câmbio da jogada. Você só fica pela variação do índice, tá? Então, conforme o índice variar, se ele ficar negativo, você tem rentabilidade negativa. Se ele ficar positivo, você tem rentabilidade positiva. Como ele é sem variação cambial, então você tem os dois fatores. Então, a relação entre eles vai impactar na rentabilidade desse cara, beleza? Então, a respostinha nossa aqui, ó. Coloquei aqui um xizinho, mas era uma bolinha. Respostinha D, tá? Essa daqui tá errada. Essa aqui também. E a C também. Beleza? Vamos embora? Vamos vencer na vida agora aqui, ó. Questãozinha 30-30, tá? Aquele conceitinho de marcação a mercado. Então, assim, é um conceito que depois que a gente pega, fica meio que automático. Mas é sempre bom revisitar, relembrar, tá? A prova gosta de confundir a gente em vários conceitos, tá? Então a gente precisa estar sempre exercitando isso daqui para a gente não cair no marasmo e não incorrer em uma questão errada que pode custar a nossa aprovação, tá bom? Então vamos lá, ó. O conceito de marcação a mercado de um título de renda fixa líquido é definido pelo seu apressamento na data, tá? Então, antes da gente ler aqui, vamos definir o que é marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Comprei um título por 100 hoje e esse título vai vencer daqui a um ano, tá? Dentro desse ano, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai oscilar, tá? Ele vai andar para cima e para baixo, tá? O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é exatamente essa oscilação aqui. Ou seja, eu comprei meu título aqui no D0 por 100, tá? Dependendo da demanda do mercado por esse título, dependendo das condições macroeconômicas, da taxa de juro futura, da abertura da curva, do fechamento da curva de juros que vai impactar no preço do título hoje, tá? Esse título ele vai para cima ou vai para baixo. Então eu comprei em 100, amanhã ele pode estar valendo 99. Depois de amanhã ele pode estar valendo 97. Depois ele pode estar valendo 105, tá? Então, assim, a marcação a mercado ela tem uma relação de taxa e preço IPU. Imagina que eu comprei por 100 uma taxa de 10% pré-fixada. Ele vai vencer daqui a um ano, por exemplo. 10% pré, vai vencer daqui a um ano, comprei por 100. Amanhã o mercado acorda, por algum motivo, e precifica esse título aqui, que eu paguei 100, em 12%. O que significa dizer? Significa dizer que ele não vale mais 100, você concorda comigo? Se esse mesmo título que eu comprei a R$100, 10% pré, daqui a um ano ele tem que estar valendo 1.000, tá? Porque uma LTN, por exemplo, ela vale 1.000 no seu valor de face, descontado a 10% hoje eu paguei um X aqui,
Amanhã, se o mercado fala, não, esse X aqui que você pagou, agora ele não vale mais 10%, ele vale 12%. Significa que o que eu paguei aqui está mais barato. Então você tem uma relação inversa, taxa e preço, tá? Isso é a marcação a mercado, tá? Então a taxa que está sendo praticada hoje no mercado, se eu levar esse daqui até o vencimento, eu vou receber 10%, ponto final, tá? Mas a taxa que é praticada diariamente no mercado, ela oscila e, consequentemente, oscila o valor do meu título, tá? Eu posso vender ele antes do vencimento, só que eu vou sair a mercado. Vamos supor, como tem uma relação inversa, eu utilizei uma relação de, em vez de 10% aqui no final, 12%. Significa que os 100 reais que eu paguei, eu tenho que pagar mais barato, porque ele vai ter que descontar agora, em vez de 10% ao ano, para chegar no valor de 100, vai ter que descontar 12, vai dar menos do que 100, tá? Se fosse o inverso, o mercado acordou, em vez de 12, está precificando essa taxa agora em 7%. O valor do meu título, ele atualiza, tá? Ele sobe. Por quê? Porque você vai precisar de menos percentual para descontar esse título hoje. Logo, o título que eu paguei 100 pode estar valendo 120, tá? Então, isso é a marcação mercado, essa dinâmica, tá? Colocado isso em perspectiva, vamos às alternativas, tá? Então, o conceito de marcação a mercado é definido como seu apressamento em qual data? Quando que ocorre a marcação a mercado, tá? Na data atual, ou seja, na data de hoje, na data que eu estou com o título, utilizando uma taxa de desconto, tá? Yield to maturity, que é o vencimento, a taxa até o vencimento, praticada pelo mercado no momento da sua emissão. Não, na emissão, a emissão é a taxa pré de 10 lá, lembra? Isso não é o mercado que precificou, tá? Quem precificou isso foi o vendedor, no caso o governo, por exemplo. O governo falou, ó, eu pago 10% ao ano, tá? Então não é no momento da emissão, tá? Porque no momento da emissão a tua taxa está contratada, ponto final. Não é o mercado que vai determinar essa taxa, é o emissor, tá? Então não é na data de emissão, tá? Tá errado. B, na data atual, utilizando uma taxa de desconto, que é a Yield to maturity, praticada pelo mercado no instante da sua precificação. Olha só, perfeito, né? O que ele está querendo dizer aqui? É na data atual, tá? Então na data de hoje, aqui não importa quando ele foi emitido, pode ser na data de hoje, tá? Utilizando uma taxa de desconto. Lembra da taxa de desconto que eu expliquei? Lá na frente você vai descontar 10% ao ano e você vai pagar 100 reais hoje, tá? Praticada pelo mercado no instante da sua precificação, não da sua emissão, da sua precificação. Você precifica quando? Hoje, atualmente, agora, tá? Então, essa daqui tem potencial, vamos guardar ela, tá? Vamos guardar ela aqui pra gente não esquecer ela. O conselho atual líquido definido o seu apressamento na data do vencimento? Não, na data do vencimento ele vai valer o que ele tem que valer. Por exemplo, R$1.000, tá? Então tá errado. Do seu vencimento também tá errado, tá? Então C e D não é no vencimento, é na data atual, já tá errado. E aqui a diferença entre A e B é que ele está falando que a marcação a mercado ela se dá na data da emissão, na data de quando sai o título, tá errado. E o outro, ele fala que é no instante da precificação na data de hoje. Esse aqui tá correto. Esse aqui é a nossa respostinha para essa questão. Questão 3031, tá? Paulino, 65 anos, investiu há muitos anos 500 mil em ações na bolsa, tá? Atualmente essas ações elas valem incríveis 3 milhões de reais, tá? O investidor também recebe 5% de dividendos sobre o montante atual, a saber, 3 milhões, tá? O montante atual que possui e adquiriu títulos de renda fixa, LCI e LCA, tá? No valor de 1 milhão. Então, cara, aqui uma carteira legal, aqui uma carteira boa, tá? Seu custo de vida é de 15 mil por mês e pretende adotar uma estratégia passiva, buy and hold, tá? O que é o buy and hold? Buy, compre, e hold, segure, tá? Então o cara aqui geralmente ele compra as ações e fica com elas na carteira, tá? Ele não faz muito aquele trade, né? Aquele negócio de comprar, vender, não. O cara que compra, fica tranquilo, fica colhendo as benécias ali daqueles ativos, tá? Então ele tem uma estratégia passiva para arcar com seu custo de vida.
Além disso, o investidor gostaria de minimizar impactos dos impostos gerados pela venda dos ativos necessários e também que se tivesse um baixo custo na estruturação dos serviços prestados. Olha só. Diante dessas informações, o investidor deveria optar. Então vamos lá, vamos recolher as informações aqui. O senhor lá, 65 anos, tá? Ele tem uma carteira ali de 4 milhões, 3 milhões em ações e 1 milhão em letras isentas, tá? E o que ele quer? Ele quer que essa carteira dele cubra os custos de vida dele, tá? Só que o que acontece? Se ele precisar fazer alguma movimentação, tá? Pô, imagina aí, sei lá, eu quero vender, preciso vender um valor lá de ações, 15 mil reais nesse mês aqui, porque meu custo de vida aqui é 15 mil por mês. Putz, ficou um pouco mais alto esse mês, ficou em 30, então meus investimentos eles cobrem 15, eu preciso de mais 15, eu vou vender. Aí vai lá e vende um pouquinho, tá? Ele não quer ser tributado, ele é um cara que quer eficiência tributária e ele também quer um baixo custo na estruturação de um serviço prestado, tá? Então, assim, como ele é um cara que ele tem uma carteira grande, é difícil dele administrar isso, tá? Então ele precisa de alguém para ajudá-lo. E aí a questão ela vem, bom, você precisa ter um cara que vai ajudar ele com um custo baixo, com uma eficiência tributária, tá? Porque aqui, ó, ele quer minimizar os impactos dos impostos gerados pelas vendas necessárias, tá? Então você tem que ter essas três características, um cara que ajuda, um cara que seja barato, tá? Um cara que dê eficiência tributária e um cara que não custe tanto, tá? Então, basicamente, o que ele está falando aqui, ó? Vamos lá. Constituir uma carteira administrada, assim o investidor continuará com o benefício das isenções fiscais de LC e LCA e das vendas de ações até limite de 20 mil por mês, sendo um swing trade, tá? Então, isso aqui me parece interessante. Vamos guardar ela aqui, tá? Por que eu estou falando isso? O que é a carteira administrada? A carteira administrada, basicamente, você pega o seguinte, ó. Paulino, tô aqui, tenho 4 milhões. Banco, vou te dar a gestão desses ativos. Esses ativos são meus, eles permanecem comigo, mas eu te dou uma autorização, tá? Para você administrar esses ativos para mim, tá? Eles ainda estão na pessoa física, eles ainda estão no meu nome, mas eu te pago aí um fizinho por mês, por ano, como qualquer que seja, e, né, você faz a administração desses ativos para mim. Isso é uma carteira administrada. Carteira administrada geralmente é bem mais barato que um fundo de investimento, por exemplo, tá? Ele não vai perder a isenção aqui de LCI e LCA e se ele precisar vender um pouco de ações por mês ali, ele vai estar isento até os 20 mil, que é o isento da pessoa física. Então parece que essa daqui ela é promissora. Vamos continuar aqui só para a gente não ter nenhuma dúvida, tá? Então separa A aqui. B. Transferir as ações e os ativos de renda fixa para uma carteira administrada que serão movimentadas pelo CNPJ da instituição contratada, continuando o benefício das isenções fiscais, LC e LCA, e das vendas até 20 mil por swing trade. Isso aqui está errado. Por que está errado? Primeiro, se você pega e faz uma transferência das ações para um CNPJ, tá? Uma carteira administrada sendo movimentados pelo CNPJ, você já perde isenção das coisas. Você perde isenção disso aqui, você perde isenção disso aqui, você perde essa isenção. Então, assim, isso aqui tá errado, tá? Essa resposta aqui, ó, ela vai contra exatamente tudo que o seu Paulino quer aqui em cima, tá bom? Transferir os ativos de renda variável para um fundo de ações próprio e os ativos de renda fixa para um fundo de renda fixa. Isso aqui não tem uma eficiência tributária, né? Porque se você vende lá os seus ativos em renda variável e você precisar resgatar, a hora que você vai resgatar isso aqui, você vai pagar tributo, tá? Então, assim, vou resgatar um pouco ali dos meus fundos, você vai pagar tributo. Então, assim, isso aqui também não vira, tá? Transferir todos os ativos para um fundo de ações próprio, pois o fundo teria mais de 67% em ações e não causaria a cobrança do come cotas. É verdade isso aqui, mas não seria, de novo, tributariamente eficiente. Porque se ele precisar resgatar as cotas, ele vai ter que pagar, sim senhor, imposto de renda, tá? Porque não tem isenção. Então, a melhor realmente aqui é a A, tá? Porque ele transfere a gestão para uma carteira administrada, para uma instituição fazer isso, tá? Mas ele mantém as suas isenções. Então, a A aqui é a nossa respostinha. Certinho? Sem estresse aqui, né? Tranquilo. Se precisar de nós, dá um toque que nós estamos por aí. Um abraço.